Isso aconteceu há alguns anos. Eu nunca contei para muita gente porque parece coisa da minha cabeça, mas tem um detalhe que ainda não consigo explicar. Era uma noite normal. Eu tinha ido dormir por volta da meia-noite. Nada estranho aconteceu durante o dia. Eu acordei do nada, sem barulho, sem sonho, sem motivo. Quando eu peguei o celular, eram 2h17 da manhã. Eu normalmente não acordo nesse horário. E foi aí que percebi a primeira coisa estranha. O quarto estava silencioso demais. Não aquele silêncio normal da madrugada. Era um silêncio pesado, como se o ar estivesse mais denso. Eu estava deitado de lado, virado para a parede. E antes mesmo de me mexer, eu senti. Alguém estava no quarto comigo. Não ouvi passos, não ouvi respiração, mas você sabe aquela sensação de estar sendo observado? Era isso, forte demais para ignorar. Eu não virei de imediato. Fiquei imóvel, tentando escutar qualquer coisa. Foi quando ouvi um leve estalo, vindo da cadeira no canto do quarto. A mesma cadeira onde eu jogava roupas. Eu virei os olhos primeiro, bem devagar, e vi uma silhueta, sentada, imóvel. E eu pensei que fosse roupa acumulada, mas não era. Era alta demais e estava reta demais. Parecia alguém sentado com as costas eretas, olhando para frente. Eu congelei. O que mais me assustou não foi a forma, foi a posição da cabeça. Ela estava levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo. E então eu percebi outra coisa. Ela não estava olhando para mim. Estava olhando para a porta do meu quarto, como se estivesse esperando alguém entrar ou sair. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir no ouvido. Eu tentei me mexer. Não consegui. Meu corpo não respondia. Eu sabia que estava acordado. Eu conseguia controlar a respiração, mas não conseguia mexer um músculo. Foi aí que a cabeça da silhueta se moveu. Devagar. Não foi rápido. Não foi brusco. Foi lento, virando na minha direção. Eu nunca vou esquecer a sensação daquele momento, porque mesmo sem ver um rosto, eu sabia que estava sendo encarado. E então eu ouvi uma voz baixa. Não parecia vir da cadeira, não parecia vir da porta, parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você me vê. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Naquele exato segundo, o peso no meu corpo desapareceu. Eu me sentei na cama de uma vez e acendi a luz. A cadeira estava vazia, roupas jogadas como sempre, nada fora do lugar. Eu fiquei alguns segundos tentando processar o que tinha acabado de acontecer, até olhar para a porta. Ela estava entreaberta. Eu tenho absoluta certeza de que eu tinha fechado antes de dormir. Sempre fecho. Sempre. Eu levantei, fechei a porta, tranquei e dormi com a luz acesa naquela noite. Mas é aqui que fica estranho. No dia seguinte, de manhã, quando acordei, a cadeira estava virada para a cama. Eu nunca deixo ela assim, nunca. Desde aquela noite, eu comecei a acordar com frequência às 2h17, sem despertador, sem motivo. E algumas vezes, quando eu abro os olhos bem devagar, eu não olho direto para a cadeira. Eu olho para o chão, porque uma vez eu vi algo diferente. A sombra não estava mais sentada. Ela estava em pé, ao lado da minha cama, e parecia mais alta do que antes. Eu não me mexi. Eu não falei nada. Eu só fechei os olhos e fiquei esperando amanhecer. O pior não é ter visto. O pior é a frase. Porque desde aquela noite,
eu tenho a sensação de que aquilo não apareceu por acaso. A sensação é outra. É como se estivesse esperando eu acordar, esperando eu perceber, esperando eu confirmar que eu realmente consigo ver. E eu não sei o que é pior. Se foi paralisia do sono ou se eu respondi algo que não deveria. Porque às vezes, quando eu estou quase dormindo, eu escuto de novo, bem perto do ouvido. Você ainda me vê. Eu já tinha ouvido falar de paralisia do sono. Sabia o que era. O corpo acorda, mas você não consegue se mexer. Pode ver coisas, ouvir coisas. Então, quando aconteceu comigo pela primeira vez, eu tentei manter a calma. Era 3h12 da manhã. Eu acordei de repente, sem sonho, sem barulho, só acordei. Meu quarto estava escuro, mas dava para enxergar o suficiente por causa da luz da rua entrando pela janela. Eu tentei virar de lado, não consegui. Tentei mexer os dedos, nada. Foi quando percebi que estava preso, meu corpo inteiro imóvel. Só os olhos se mexiam. Eu sabia o que era. É só paralisia do sono. Fiquei repetindo isso mentalmente, até perceber que tinha algo diferente naquela noite. Eu não estava sozinho. Primeiro veio a sensação, como se alguém estivesse parado perto da porta. Depois eu vi uma sombra, alta, mais escura que o resto do quarto, parada entre a porta e o guarda-roupa. Eu tentei focar, talvez fosse a sombra do móvel, mas não era. Ela tinha forma, ombros, cabeça e parecia levemente inclinada para frente, como se estivesse me observando. Eu tentei respirar mais fundo, mas o ar parecia pesado, difícil de puxar. A sombra não se movia, só ficava ali, parada. E então começou a andar, devagar, sem barulho, sem passos, só deslizando pelo quarto, até parar ao lado da minha cama. Eu conseguia ver melhor agora. Ela não tinha rosto, era apenas um contorno escuro, mas eu sentia que estava olhando direto para mim. E então ela fez algo que nunca vou esquecer. Ela se inclinou, como se estivesse aproximando o rosto do meu. Eu não conseguia fechar os olhos, não conseguia gritar, não conseguia respirar direito. E então ouvi uma voz, não alta, não grossa, apenas próxima demais. Você sempre acorda nesse horário. Eu senti um choque percorrer o corpo inteiro, porque aquilo não parecia uma frase aleatória. Parecia íntima, como se aquilo já estivesse ali antes, como se já tivesse me visto dormir. De repente o peso sumiu. Eu consegui me mexer, sentei na cama de uma vez, acendi a luz. Nada. Quarto normal, porta fechada, guarda-roupa no lugar. Silêncio absoluto. Eu fiquei sentado por alguns minutos tentando me convencer de que tinha sido só paralisia do sono. Faz sentido. O cérebro cria alucinações. A sensação de presença é comum. Eu já tinha lido sobre isso. Mas aí veio o detalhe. O detalhe que até hoje eu não explico. Meu celular estava na mesa ao lado da cama, com a tela apagada, mas a câmera frontal estava ligada, gravando. Eu nunca deixo a câmera aberta. Nunca. Eu nem uso o celular antes de dormir. Eu peguei o aparelho com a mão tremendo. O vídeo tinha 2 minutos de gravação. Começava exatamente às 3h10 da manhã. Eu não queria assistir, mas assisti. No vídeo, o quarto estava escuro. Dava para me ver deitado, imóvel, paralisado, os olhos abertos. E então, algo atravessou a frente da câmera. Não era sólido, não tinha forma definida, mas passou entre o celular e a minha cama, como se alguém tivesse se inclinado ali, exatamente onde eu vi a sombra. O vídeo termina comigo sentando de uma vez, a luz acendendo e nada mais. Eu apaguei o vídeo, não mostrei para ninguém. Tentei esquecer, mas desde aquela noite eu acordo com frequência às 3h12, sem despertador,
sem motivo. E às vezes, quando eu abro os olhos, eu não olho para a porta. Eu olho direto para o lado da cama, porque uma vez eu acordei alguns segundos antes do horário, 3h11, e ouvi um sussurro, muito baixo, muito perto. Ainda não. Isso aconteceu há alguns anos. Eu nunca contei para muita gente porque parece coisa da minha cabeça, mas tem um detalhe que ainda não consigo explicar. Era uma noite normal. Eu tinha ido dormir por volta da meia-noite. Nada estranho aconteceu durante o dia. Eu acordei do nada, sem barulho, sem sonho, sem motivo. Quando eu peguei o celular, eram 2h17 da manhã. Eu normalmente não acordo nesse horário. E foi aí que percebi a primeira coisa estranha. O quarto estava silencioso demais. Não aquele silêncio normal da madrugada. Era um silêncio pesado, como se o ar estivesse mais denso. Eu estava deitado de lado, virado para a parede. E antes mesmo de me mexer, eu senti. Alguém estava no quarto comigo. Não ouvi passos, não ouvi respiração, mas você sabe aquela sensação de estar sendo observado? Era isso, forte demais para ignorar. Eu não virei de imediato, fiquei imóvel, tentando escutar qualquer coisa. Foi quando ouvi um leve estalo, vindo da cadeira no canto do quarto. A mesma cadeira onde eu jogava roupas. Eu virei os olhos primeiro, bem devagar, e vi uma silhueta, sentada, imóvel. E eu pensei que fosse roupa acumulada, mas não era. Era alta demais e estava reta demais. Parecia alguém sentado com as costas eretas, olhando para frente. Eu congelei. O que mais me assustou não foi a forma, foi a posição da cabeça. Ela estava levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo. E então eu percebi outra coisa. Ela não estava olhando para mim. Estava olhando para a porta do meu quarto, como se estivesse esperando alguém entrar ou sair. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir no ouvido. Eu tentei me mexer. Não consegui. Meu corpo não respondia. Eu sabia que estava acordado. Eu conseguia controlar a respiração, mas não conseguia mexer um músculo. Foi aí que a cabeça da silhueta se moveu. Devagar. Não foi rápido, não foi brusco. Foi lento, virando na minha direção. Eu nunca vou esquecer a sensação daquele momento, porque mesmo sem ver um rosto, eu sabia que estava sendo encarado. E então eu ouvi uma voz baixa. Não parecia vir da cadeira, não parecia vir da porta, parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você me vê. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Naquele exato segundo, o peso no meu corpo desapareceu. Eu me sentei na cama de uma vez e acendi a luz. A cadeira estava vazia, roupas jogadas como sempre, nada fora do lugar. Eu fiquei alguns segundos tentando processar o que tinha acabado de acontecer, até olhar para a porta. Ela estava entreaberta. Eu tenho absoluta certeza de que eu tinha fechado antes de dormir. Sempre fecho. Sempre. Eu levantei, fechei a porta, tranquei. E dormi com a luz acesa naquela noite. Mas é aqui que fica estranho. No dia seguinte, de manhã, quando acordei, a cadeira estava virada para a cama. Eu nunca deixo ela assim. Nunca. Desde aquela noite, eu comecei a acordar com frequência às 2h17, sem despertador, sem motivo. E algumas vezes, quando eu abro os olhos bem devagar, eu não olho direto para a cadeira. Eu olho para o chão, porque uma vez eu vi algo diferente. A sombra não estava mais sentada. Ela estava em pé, ao lado da minha cama, e parecia mais alta do que antes.
Eu não me mexi. Eu não falei nada. Eu só fechei os olhos e fiquei esperando amanhecer. O pior não é ter visto. O pior é a frase. Porque desde aquela noite, eu tenho a sensação de que aquilo não apareceu por acaso. A sensação é outra. É como se estivesse esperando eu acordar, esperando eu perceber, esperando eu confirmar que eu realmente consigo ver. E eu não sei o que é pior. Se foi paralisia do sono ou se eu respondi algo que não deveria. Porque às vezes, quando eu estou quase dormindo, eu escuto de novo, bem perto do ouvido. Você ainda me vê.